Flamengo está muito próximo de contratar um jogador que é sonho da torcida rubro-negra e vai desembolsar uma bagatela de quase 100 milhões de reais para contar com esse jogador. Amanhã tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, teremos casa cheia e o Tite tem um problemão para poder resolver. Quem vai jogar pelo lado esquerdo, na ausência do Bruno Henrique e também do Everton Cebolinha? Aqui pé anda a negociação envolvendo o Marco Antônio e vou trazer para você atualizações sobre o terreno do gasômetro, aonde vai ser o novo estádio do Clube de Regatas do Flamengo. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, a parada é o seguinte, primeiramente deixa o like aí, inscreva-se, é importante pra caramba pro crescimento aqui da S Online. Passamos de 100 mil inscritos, vamos para novas metas, né? É importante ter a ajuda de vocês são mais que amigos, vocês fazem com que o projeto ele efetivamente dê certo, né? E deixa o like, inscreva-se, baixe o nosso aplicativo, é importante, tá? Toda segunda-feira você ganha uma camisa oficial do clube que você escolher. Flamengo, Portuguesa, Avaí, qualquer time que você escolher, a S Online tá mandando pra sua casa uma camisa oficial, tá bom? E também tem o nosso bolão e dentro do nosso bolão você pode ganhar prêmios e muitos prêmios dentro do nosso bolão, a R$500 toda semana R$500 a S Online ela patrocina pra você, tá bom? Vamos lá falar as informações, vamos trazer informações. O Flamengo vai jogar amanhã, né? O Flamengo tem desfalques significativos, além, né, dos desfalques já conhecidos devido à Copa América. O Flamengo não vai poder contar com o De La Cruz, com o Arrascaeta, com o Vinha e com o Varela. Entretanto, tem desfalques que não estão na Copa América, mas sentiram, né, a sequência da Copa América. Todo mundo acha, não, mas aí os caras não foram para a Copa América, se machucaram aqui e tudo mais. Evidentemente, os caras foram para a Copa América, consequentemente o Flamengo ficou com poucas opções ali no banco e os atletas que ficaram têm que se desdobrar e jogar jogo atrás de jogo. E consequentemente isso vai acontecer o quê? Contusões. E aí o Flamengo perde o Cebolinha, que não está conseguindo ter uma sequência, vira e mexe, ele fica fora por conta de contusão, e o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique e o Cebolinha estão fazendo a transição, eles não é nenhum tipo de contusão grave que vai tirar eles aí da temporada ou muitos jogos, mas são desfalques para essa partida contra a equipe do Fortaleza. E uma partida, meu amigo, que se tornou importante, porque vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder isolado, né? O Palmeiras tem um jogo em casa contra a equipe do Atlético Goianiense, teoricamente é favorito, deve vencer esse jogo. O Flamengo não pode nem pensar em não pontuar contra a equipe do Fortaleza. E conversando com alguns especialistas para poder entender a postura do Flamengo contra o Cuiabá e a postura que tem que ser contra a equipe do Fortaleza, e todo mundo falou a mesma língua. O Flamengo não pode levar o primeiro gol. O Flamengo precisa, antes dos 10, 15 minutos, abrir o placar para fazer com que o adversário saia do seu campo defensivo, e quando o adversário sai para jogar contra esse Flamengo, meu amigo, é complicado, porque é um Flamengo que, quando tem espaço, ele consegue desenvolver muito o seu futebol ofensivo. Então é um jogo onde o Flamengo tem que aproveitar as oportunidades e precisa fazer um gol logo, porque é nítido, o Flamengo tem problemas quando enfrenta times um pouco mais fechados, né? Enfim, a tendência é que o Tite mude um pouco e o Gerson ele vai jogar do lado esquerdo do campo. E aí podendo contar com o Alan, com o Eric ali no meio campo, né, na volância, até mesmo o próprio Léo Ortiz pode voltar a ser utilizado ali de volante, né, onde vinha jogando o Gerson, pelo lado direito o Luiz Araújo, o Lohan centralizado e lá na frente o Arrascaeta. Só lembrando que o Lohan está recebendo algumas críticas, vamos ter calma aí com o Lohan, já tem gente falando que ele está sentindo, né, que está subindo a cabeça, calma, vamos com calma, o Lohan é uma promessa, não é ainda uma realidade, é um baita jogador e evidentemente vai ter altos e baixos e em algum momento ele vai se deslumbrar, né? Cabe à estrutura do Flamengo e seus familiares puxar ele para baixo, não, vem cá, desce aqui, você ainda não conquistou nada, né? Mas eu acho que é o momento mais de apoiar o garoto do que efetivamente criticar e jogar ele ainda mais para baixo, depois das substituições que aconteceram na última partida, que ele ficou bem cabisbaixo, tanto ele, né, quanto o Verton, que foi negociado aí com o futebol
português. Então a tendência é que pelo lado esquerdo, o Gerson, ele já jogou ali muito bem lá na França, algumas partidas até pelo próprio Flamengo, né? Ele jogou muito ali com o Sampaoli, lá na França. Então ele sabe jogar aí desse jeito e deve ser utilizado. Caso não seja ele, o Tite pode optar pelo Matheus Gonçalves, que na última partida entrou muito bem e deve ter mais minutagens a partir de agora com o treinador Tite, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aí pra vocês é sobre o terreno do gasômetro. Parece que a novela tá chegando cada vez mais perto do fim, porque já foi ali o edital, já tem data para ter o leilão, enfim, o Flamengo já sabe quanto que tem que desembolsar, e a imprensa, né, paulista tá desesperado. O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, falando um monte de asneira. Ô Andrés, você ganhou um estádio lindo, maravilhoso, com chão de porcelanato, né, e não falou nada. Agora o Flamengo tá fazendo o trâmite que tem que ser feito, juntamente com a prefeitura, vai entrar em leilão. Faz o seguinte, Andrés, é leilão, todo mundo pode participar. Tem condições? Vai lá, entra no leilão e compra o terreno. Aí tu monta o que você quiser, um estádio do Corinthians aqui no Rio de Janeiro, dá o teu jeito, né? Agora para de chororô, para de mimimi, porque se teve um time beneficiado pelo governo em relação a estádio, enfim. Cara, você não está conseguindo pagar com 300 vezes, sem juros. Não, é com juros, mas em 300 vezes o Corinthians não está conseguindo pagar, né? Vai querer se meter aqui. Irmão, menos, porque se em algum momento o Corinthians chegou perto do Flamengo em grandiosidade, esse momento foi lá atrás, porque o Corinthians agora não disputa mais nada com o Flamengo. O Corinthians disputa com times ali de meio de tabela, enfim, tanto em estrutura, quanto financeiramente, quanto em grandiosidade. Acabou. Respeito muito a torcida do Corinthians, que é muito fanática, mas o clube efetivamente está muito abaixo. Tem outros clubes aí que estão bem acima em estrutura, em grandiosidade, agora que o próprio Corinthians que está vivendo aí de história, beleza? Outra coisa que eu quero falar sobre o Marco Antônio rapidamente. O Flamengo continua negociando com a equipe da Lazio, deu uma brecada, porque já estava praticamente certo entre o atleta e o Flamengo já estava tudo ajustado, e o Flamengo tinha esperança de que a Lazio, que anteriormente tinha aceitado a proposta inicial, né, fosse tudo corretamente acertado e anunciado já nessa próxima semana, mas a Lazio parece que mudou e aumentou um pouco dos valores que foram acordados anteriormente. Mais uma vez, lembrando, informação do Marco Antônio trazida primeiramente pelo Bruno Castanha. Quando ninguém falava, ninguém conhecia do Marco Antônio, o Castanha já veio, já falou sobre Marco Antônio, e todo mundo aí começou a entrar. Aí quando o cara traz, aí ninguém traz nome. Aí o Castanha foi e trouxe o nome do Marco Antônio. Aí todo mundo agora já começou a atualizar as atualizações, né? Não, é exclusivo porque eu trouxe o salário, é exclusivo porque eu trouxe o tempo de contrato. Mas ninguém traz o nome, né? Mas quando o nome surge, aí todo mundo vai tendo informações que outrora ninguém tinha sobre efetivamente o nome do jogador, mas deve ser atleta do Flamengo, sim, né? O atleta quer jogar no Flamengo, inclusive estava no Fla-Flu, no último Fla-Flu do Maracanã, acompanhando o jogo. Faltam alguns ajustes, porque a Lazio de última hora acabou mudando ali, né, os valores que anteriormente teriam sido acordados. Claudinho está muito próximo de ser jogador do Flamengo. Mas o que mudou, Jonas, da janela anterior para a janela de agora? Na janela anterior, o Zenit pediu a bagatela, meus amigos, de 25 milhões de euros. O Flamengo chegou estourando a 15 a 16 milhões de euros para tentar o Claudinho na última janela. E aí o Zenit já subiu um valor totalmente desproporcional, sabendo que o Flamengo não chegaria a esse valor de 25 milhões de euros. Agora o Flamengo fez uma proposta de 17 milhões de euros. O Claudinho, né, ele é um jogador importante no Zenit, mas não está gozando mais com aquele prestígio. O Zenit está precisando, né? Um time tem muito dinheiro, mas dinheiro também não dá em árvore, né? Os times russos, né, e os ucranianos, né, quase não saem, eles estão proibidos de jogar competições internacionais, então eles estão tendo que, né, ir jogar as competições nacionais por conta da guerra que ainda é existente. Então isso vai impactar efetivamente na receita aí dos clubes. E o Zenit recebeu os 17 milhões de euros do Flamengo, foi muito bem recebido. Foi bem receptivo com esse valor. O Claudinho já deixou muito claro, nós trouxemos aqui a nossa entrevista com o Claudinho, que ele tem vontade de jogar no Flamengo, ele colocou o Flamengo como um dos grandes do mundo, né? E que tem vontade, que gosta muito da torcida do Flamengo e do clima do Maracanã. E as informações que vão pipocando aí durante a semana é que entre Flamengo e o Zenit está tudo certo. Não adianta também a gente falar, tudo certo, né? Tá fechado com o jogador. Não adianta. Antes de fechar, pode estar tudo fechado com o atleta, mas não está fechado com o clube, que é o principal.
É preciso entender, é preciso saber se o clube vai querer vender pelo valor que você propôs. Eu acho que é o principal, né? Você pode acertar com o atleta salário, tempo de contrato, ele pode alugar casa aqui no Rio de Janeiro. Se o clube falar que não vai vir, não vai vir. Tivemos um exemplo claro aí, foi o Oscar, né? O Oscar estava tudo certo aqui com o Flamengo, vestiu camisa e tudo mais, o clube chinês, não vai. Nós não queremos. Então, assim, lógico, evidentemente, o primeiro passo é você saber se o jogador quer jogar no clube. Claudinho quer jogar no Flamengo, isso é fato, quer vir para o Rio de Janeiro, e agora é entender o que o Zenit pensa, né? E o Zenit está sendo muito receptivo com as propostas do clube de regatas do Flamengo, e seria um baita reforço. Posso até falar que depois do De La Cruz, né, seria um dos principais reforços aí da América do Sul, porque joga demais o Claudinho. Joga demais o Claudinho. Beleza? Você que está comigo, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Lives todos os dias, 11 horas da manhã, e Jonas Stelma todos os dias, 8 horas da noite, trazendo um mundo de informações, especialmente para você. Uma boa noite, saudações, tamo junto, valeu!